Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens. Tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Reis, capítulo 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi havia envelhecido, estando já com idade muito avançada. Por mais que lhe agasalhassem com cobertas, seu corpo não se aquecia. 2. Sugeriram-lhe então seus servos: procure-se para o Senhor nosso rei uma jovem virgem, que assista ao rei e cuide dele. Ela dormirá ao seu lado e assim o Senhor nosso rei se aquecerá. 3. Procuraram, pois, em todo o território de Israel uma jovem bela e acharam Abishag, uma sunamita, e a conduziram ao rei. 4. A jovem era sobremaneira formosa e dedicada, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relação sexual com ela. A conspiração de Adonias, versículo 5. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Hagite, começou a divulgar, sou eu que vou reinar proximamente. Arranjou para si carro e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. 6. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isso? Ele era também um homem extraordinário e belo, e havia nascido de Absalão. Versículo 7. Adonias, pois, entrou em entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, que tomaram partido de Adonias e o apoiaram. Versículo 8. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta de Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi, não seguiram a Adonias. 9. Certa vez, quando Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros cevados junto à rocha de Zoelete, nas proximidades de En-Rogel, convidou todos seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que serviam ao rei como conselheiros. 10. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. A ação de Natã e Batseba. Versículo 11. Natã questionou então a Batseba, mãe de Salomão: não ficaste sabendo que Adonias, filho de Hagite, proclamou-se rei sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? 12. Pois então, presta atenção ao conselho que passo a dar-te, a fim de que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. 13. Vai depressa ter com o rei Davi e indaga-lhe: Senhor meu rei, porventura não juraste a esta tua serva? Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono. Com que autoridade Adonias se denominou rei? Versículo 14. E enquanto ainda estiveres lá falando com o rei, entrarei depois de ti e apoiarei as tuas reivindicações. 15. Então Batseba dirigiu-se aos aposentos do rei, já idoso, onde a virgem de Sunem, Abissag, zelava por ele. Batseba se ajoelhou e se prostrou diante do rei, e o rei lhe indagou: que desejas? Versículo 17. Ela prontamente respondeu-lhe: meu senhor, juraste a esta tua serva, por Iavé teu Deus, teu filho Salomão reinará depois de mim, e é ele que se sentará no meu trono. Versículo 18. Ora, eis que agora Adonias proclamou-se rei, e tu, Senhor meu rei, nem ficaste sabendo disso. Versículo 19. Adonias imolou grande número de bois, bezerros, cevados e ovelhas,
E convidou todos os filhos do rei, como também o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. No entanto, é para ti, Senhor meu rei, que todo Israel dirige o seu olhar, para que lhe indiques pessoalmente quem haverá de sentar-se depois de ti sobre o trono que te pertence, ó meu Senhor e rei. 21. De outro modo, assim que o rei, meu senhor, descansar na companhia de seus antepassados, eu e o teu filho Salomão seremos julgados e tratados como traidores. 22. Ela ainda estava argumentando com o rei quando chegou o profeta Natã. 23. E anunciaram ao rei: o profeta Natã deseja ver o rei. Ele se aproximou do rei e se prostrou diante dele, com o rosto em terra. Versículo 24. Então declarou Natã: Senhor meu rei, acaso afirmaste: Adonias reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono? Versículo 25. Porquanto ele desceu hoje para imolar grande quantidade de bois, bezerros cevados e ovelhas, tendo convocado todos os filhos do rei, os oficiais do exército, e exclamou: Viva o rei Adonias! Versículo 26. Mas não convidou a mim, teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Versículo 27. Porventura isto aconteceu por ordem do Senhor meu rei, sem que tenhas informado a teus servos mais próximos quem sucederia no trono ao Senhor meu rei? Salomão é consagrado rei. Versículo 28. Então prontamente o rei Davi ordenou: Chamai para mim Batseba. E ela entrou e postou-se em pé diante dele. 29. Em seguida proferiu o rei um juramento: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades. Versículo 30. Que certamente ainda hoje mesmo vou executar o que eu prometi em nome do Senhor, o Deus de Israel. Eis que o meu filho Salomão me sucederá como rei e ocupará o meu trono em meu lugar. Versículo 31. No mesmo instante, Batseba prostrou-se, com o rosto rente ao chão, e ajoelhando-se perante o rei, exclamou: Viva para todo sempre o rei Davi, meu senhor. Versículo 32. Logo depois o rei Davi ordenou: Chamai para mim os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Assim que eles se apresentaram ao rei, ele os orientou, dizendo: Tomai convosco os conselheiros do vosso rei, fazei com que meu filho Salomão monte sobre minha mula e conduze-o até Giom. Versículo 34. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre todo Israel. Nesse momento tocareis o chofar, a trombeta e bradareis: Viva o rei Salomão! Versículo 35. Depois tornareis a subir atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono e passará a reinar em meu lugar, pois foi a ele que instituí governante sobre todo Israel e Judá. Versículo 36. Benaia, filho de Joiada, declarou ao rei: Amém, assim seja, e que Yahvé, o Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como Yahvé permaneceu com o rei, meu senhor, de igual modo esteja ele com Salomão, a fim de que ele exerça um reinado ainda mais portentoso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. Versículo 38. Desceram, portanto, os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e convenceram Salomão a montar a mula particular do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok apanhou na tenda o chifre com óleo sagrado e ungiu Salomão. Logo depois tocaram o chofar, a trombeta, e todo o povo bradou: Viva o rei Salomão! 40. Em seguida todo o povo se organizou e subiu atrás dele, tocando flautas e celebrando com tanta animação que o chão tremia com o barulho da multidão. O pavor de Adonias. Versículo 41. Adonias e todos os seus convidados foram informados sobre o que estava acontecendo pouco antes de terminarem o banquete que haviam servido. Assim que Joabe ouviu o toque do chofar, indagou assustado: O que significam esses brados
e esse alvoroço na cidade? Versículo 42. Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias o recebeu com estas palavras. Entra, pois és homem honesto, e certamente trazes boas notícias. 43. Diante disso, Jonatas lhe replicou: de fato, o rei Davi, nosso senhor, acaba de proclamar Salomão rei. Versículo 44. O rei mandou junto com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula particular do rei. Versículo 45. A seguir, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei junto à fonte de Giom. De lá eles retornaram celebrando e gritando de alegria, e a cidade está sob grande tumulto e exaltação. Sobre grande tumulto e exaltação. É precisamente esse o barulho que acabais de ouvir. Versículo 46. Além disso, Salomão já está sentado no trono real. 47. E até mesmo os servos e oficiais do rei já foram saudar e felicitar o rei Davi, nosso Senhor, auspiciando: que teu Deus glorifique o nome de Salomão, mais ainda que o teu, e que ele engrandeça seu trono mais do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente sobre seu leito. Versículo 48. E exclamou: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que permitiu que meus olhos vissem hoje um dos meus descendentes sentar-se sobre o meu trono. 49. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico, levantaram-se depressa e cada qual partiu para um lado. Vou ler novamente o versículo 49. Então todos os convidados de Adonias entraram em pânico, levantaram-se depressa e cada qual partiu para um lado. 50. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e foi se agarrar aos chifres do altar. Versículo 51. O fato foi comunicado a Salomão com estas palavras. Eis que Adonias ficou apavorado com o que o rei Salomão poderia lhe fazer, e se agarrou às pontas do altar, suplicando que o rei Salomão me jure que não mandará acabar com a vida deste seu servo, ao fio da espada. Versículo 52. Então Salomão garantiu: se ele se portar como uma pessoa leal, nem sequer um de seus cabelos lhe será arrancado. Todavia, se for surpreendido agindo desonestamente, ele certamente pagará com a própria vida. 53. E o rei Salomão ordenou que alguns soldados fossem até ele e o fizessem descer do altar. E Adonias foi trazido à presença do rei e curvou-se solenemente diante da majestade de Salomão, que lhe ordenou: vai em paz para a tua casa. Muito bem, nós concluímos a leitura de 1 Reis, capítulo 1. Agora eu estarei lendo aqui o que diz o comentarista. Estarei lendo o versículo e depois aqui o que diz, o que está escrito aqui no rodapé, no comentário desta Bíblia de estudo. Versículo 6. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isso? Por que fazes isso? Ele era também um homem extraordinário e belo e havia nascido depois de Absalão. Veja aqui. Novas filosofias educacionais em todo o mundo são muito reticentes quanto à disciplina e correção dos filhos. Contudo, segundo o que vemos na Bíblia e no dia a dia da vida prática, quando os pais falham na orientação, abre parênteses, até severa, se for o caso, fecha parênteses, e no bom exemplo, as consequências das atitudes insubmissas não tardam em ficar evidentes. Vejamos alguns exemplos além de Davi. Eli, 1 Samuel 3,13, Samuel, 1 Samuel 8,3 e Acabe, 1 Reis 22, 52 e 54.